E aí, pessoal, vamos seguindo aqui no canal LZF Português no Instagram com as leituras de textos 1000 da prova do Enem. Lembrando que eu retiro esses textos sempre da cartilha do estudante, do vestibulando, mas também do site do G1, então são textos públicos. Todos esses textos que eu estou fazendo essa leitura nessa nossa sessãozinha são textos que tiraram a nota máxima da prova. E a minha expectativa com essas leituras é que tu perceba que não precisa ser perfeito para tirar 1000 na prova do Enem. O que tu tem que fazer é conhecer bem as competências e ir cumprindo com os requisitos que eles querem, assim. Mas às vezes tu vai errar uma ortografiazinha, às vezes tu vai errar uma construção. Tudo bem, erros acontecem, o texto não precisa ser perfeito, não precisa nem ser muito rebuscado para que tu tire a nota mais legal de todas. Agora nós vamos fazer a leitura um exemplo do texto de 2015 da prova do Enem, que é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O título é Conservador. Isso é um jogo de palavras, né? Quer brincar com conservador e conserva de persistir a dor, né? Eu acho que a formalidade exigida num texto de vestibular não é compatível com esse tipo de jogo de palavras. Eu acho muita, muita zoeirinha, assim. Mas ao mesmo tempo é extremamente inteligente, né? Bah, não tem nem como reclamar, assim, dessa construção, né? Porque tu tem justamente esse duplo sentido de conservar a dor e ainda brincar foneticamente com conservador, né? Então, ok, aceitável, não vamos criar caso em cima disso. O Brasil cresceu nas bases paternalistas da sociedade europeia, visto que as mulheres eram excluídas das decisões políticas e sociais, inclusive do voto. Diante desse fato, elas sempre foram tratadas como cidadãs inferiores, cuja vontade tem menor validade que as demais. As demais. Tem menor validade que as demais. Que demais? Acho que quer dizer aqui que a vontade das mulheres tem menor validade que a vontade dos homens. Não ficou bem construída sintaticamente, ao meu ver, essa frase não ficou tão clara quanto poderia. Mas, enfim. Esse modelo de sociedade traz diversas consequências, como a violência contra a mulher, fruto da herança social conservadora e da falta de conscientização da população. Então, assim, justamente tu ter uma sociedade paternalista, que tem essa questão histórica de as mulheres terem sido excluídas, etc., tem frutos, né? Tem consequências, aliás, né? Que consequência é essa? A violência contra a mulher. E isso é causado, então, por herança social conservadora e falta de conscientização da população. Então existem muitos motivos para uma mulher sofrer violência na sociedade brasileira. Só que tu não vai conseguir num texto de 30 linhas falar sobre todas as violências que a mulher pode sofrer, sobre tudo que tem de prejuízo, enfim. Então tu tem que selecionar argumento. Isso é uma coisa extremamente importante, então, para a tua construção. Essa é a nossa introdução, vamos ao desenvolvimento. Desenvolvimento 1. Casos relatados cotidianamente evidenciam o conservadorismo do pensamento da população brasileira. Então aqui nós temos herança social conservadora. Tá? Evidenciou o conservadorismo do pensamento da população brasileira. São constantes as notícias sobre o assédio sexual sofrido por mulheres em espaços públicos, como no metropolitano. Essas ações e a pequena reação a fim de acabar com o problema sofrido pela mulher demonstram a normalidade da postura machista da sociedade e a permissão velada para o seu acontecimento. Então, assim, essas ações e a pequena reação... Tem reação? Reação de quem? Quem é que reage? A mulher que reage? Outros homens reagem? Quem é que tem que reagir? Eu não sei exatamente que tipo de reação que o autor do texto está esperando. Tá? Lembrando que o corretor não pode julgar o que não está escrito. Ele não pode... eu entendi o que ele quis dizer. Não existe esse entendi o que ele quis dizer. Tá? Então, tudo que deixar mais claro, evitar janelas no texto é sempre melhor. Esses constantes casos, não está bem claro, assim, mas enfim, foi colocado aqui inicialmente, né? São constantes as notícias, então tu busca constantes casos. Talvez uma exemplificação um pouco mais clara me ajudaria, mas tudo bem, ainda está dentro, tá? Tudo que eu estou comentando é
Está cumprindo? Está, mas não está cumprindo de uma maneira tão clara, assim, tipo, as mulheres sofrem assédio sexual, tipo, no metrô. Tá, mas que situação do metrô que favorece um assédio, sabe? Tipo, esse tipo de coisa tem que ser melhor para construir uma imagem pro leitor. Porque quando tu afirma assim, as mulheres sofrem, aí sempre vai ter um para dizer, nem sofrem nada, isso aí é frescura. Mas se tu estabelece uma imagem que o cara não tenha mais como discutir contigo, como te discordar assim, aí faz um pouco mais de... O teu texto fica um pouco melhor, né? Mas enfim, vamos seguindo. Esses constantes casos são frutos do pensamento machista que domina a sociedade e descende diretamente do paternalismo em que cresceu a nação. Então aqui já meio que justifica a introdução. Desenvolvimento 2. Devido à postura machista da sociedade, a violência contra a mulher permanece na contemporaneidade, inclusive dentro do Estado. Falta de conscientização da população, é isso que eu espero ler. Então é isso aqui que eu quero que apareça no meu desenvolvimento 2. A mulher é constantemente tratada com inferioridade pela população e pelos próprios órgãos públicos. Uma atitude que demonstra com clareza esse tratamento é a culpabilização da vítima de estupro que, chegando à polícia, é acusada de causar a violência devido à roupa que estava vestindo. A violência se torna dupla, sexual e psicológica. Essa causada pela postura adotada pela população e pelos órgãos públicos frente ao estupro, causando o maior sofrimento à vítima. Então, o que ele está defendendo? Que a população, e ainda acrescenta órgãos públicos, não leva a sério as reclamações da mulher. Falta de conscientização da população. Talvez aqui na introdução poderia aparecer falta de conscientização da população e dos órgãos públicos, porque foi o que foi defendido no desenvolvimento. Mas não está exatamente errado, compreende? Ele foi além no desenvolvimento. O que não poderia, por exemplo, é não ter colocado na introdução, enfim, né? Então, não ter deixado completamente em branco na introdução, né? Daí tu prejudica um pouco mais a leitura. Mas são casos e casos. Nesse caso especificamente aqui, então, cumpriu bem, foi até além, falou mais do que da população, falou ainda dos órgãos públicos e o quanto não essas duas partes não levam a sério as reclamações que a mulher tem. Inclusive culpam a própria mulher. Conclusão. O pensamento conservador, machista e misógino é fruto do patriarcalismo e deve ser combatido a fim de impedir a violência contra aquelas que historicamente sofreram e foram oprimidas. Então a primeira frase da conclusão, ela normalmente é um balanço de tudo que foi dito, e aí sim a gente apresenta a proposta. Para esse fim, é necessário que o Estado, daí tem aqui um agente, aplique corretamente a lei. Tem que fazer a lei. Isso é a ação. Mas a partir do momento que eu coloco o meio, daí eu digo como que vai ser feito isso. Então, ok, é uma ação ok. Aplique corretamente a lei, acolhendo e atendendo a vítima e punindo o violentador. É assim que ela vai aplicar bem a lei. Então, isso é o meio. Além de promover, daí temos mais ação, a conscientização nas escolas sobre igualdade de gênero e sobre a violência contra a mulher. Cabe à sociedade civil, aí nós temos um novo agente, o apoio às mulheres, daí nova ação, né? O apoio às mulheres e aos movimentos feministas que protegem as mulheres e defendem os seus direitos, expondo, aqui o meio, a postura machista da sociedade. Dessa maneira, com o apoio do Estado e da sociedade, aliado ao debate sobre a igualdade de gênero, é possível acabar com a violência contra a mulher. Aqui está o efeito, aqui está a consequência dessas ações, dessas medidas, e tudo isso está bem detalhado porque teve bastante investimento em cima dessa construção. Então esse texto é um texto que tirou 1000 na prova, é um texto bem bom, bem direto, mas novamente, é o que eu sempre defendo para vocês, não é um texto perfeito, não é um texto, nossa, vai ganhar um prêmio Nobel, não, é um texto que cumpre com o necessário. Então o mérito de quem escreveu esse texto é conhecer bem as competências, é praticar bastante e é ter uma leitura, claro que uma leitura competente, né? Bastante leitura diversificada, né? Ela lê bastante coisa diversificada. Certo? Então espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no lzfportuguesa@gmail.com, me segue no Instagram. E se tu gostou, por favor, envie esse vídeo para mais pessoas. Vamos aumentar os nossos seguidores no canal, vamos curtir mais o que está acontecendo aqui, certo? Muito obrigado e até a próxima.